Quantos deles estão empregados? Os 3 filhos do cara desempregados. Aí o cara desconversa e tal. O cara, ele formou 3 filhos. Um ele formou em antropologia, outro ele formou em sociologia, o outro se especializou nas tribos lésbicas da Somália. Ele não serve pra nada. Ele não serve para nada, ele não vai conseguir emprego, mas ele tem um diploma. Aí ferrou, aí me ferrou. Porque esse cara, ele podia estar trabalhando no McDonald's, mas não, eu sou um sociólogo. Ele tem um papel carimbado dizendo que ele é um sociólogo. Ele não vai trabalhar de atendente no McDonald's. Ele podia estar trabalhando, mas ele foi enganado. O nosso amigo que não veio aqui hoje, o professor Denis, ele fala que a universidade não é para todos. Mas isso é óbvio. Só de a gente ter que discutir isso me dá desespero. E isso é tão claro nos Estados Unidos, tão claro. Não é problema. Steve Jobs terminou a faculdade? Ela não é pra todos e não é problema. E não é problema. O Steve Jobs não terminou a faculdade. O Bill Gates não terminou a faculdade. O Mark Zuckerberg não terminou a faculdade. Nenhum deles terminou. Isso que é legal. Aqui a gente dá um valor exacerbado também pra faculdade. Então o cara, pô, isso acontece comigo. Pô, o cara é mestre, doutor, engenheiro. Pô, e aí? Daí? Eu preferia não ter nada disso e ter o dinheiro do Mark Zuckerberg. Entendeu? Lá ele dá valor, os Estados Unidos, o cara dá valor se você está gerando valor para a sociedade. Se você tem diploma, tem cara analfabeto lá. Eu conheço, o cara assim, que tem uma educação básica fraquíssima, o cara trabalha com construção civil, o cara tem uma fortuna. Sim. Entendeu? O cara tem uma fortuna. Produziu e tá tudo certo. E a sociedade... Mas aqui no Brasil parece que você só consegue ter oportunidade se você tiver um diploma na sua mão. Então, mas é o diploma... E a hora que você fala assim, a universidade não é para todos, você quer falar assim, ó, o diploma não é para todos. E aí você quer separar, você quer segmentar uma parte da população. Você não tem direito de ser próspero, porque você não tem direito a ir para a universidade. Mas quem que, via de regra, tá ganhando mais dinheiro hoje, você acha? Você acha que são quem tem faculdade... Ou são os artistas aí da Globo, os artistas da... Quem que você acha que tá ganhando mais dinheiro? Com certeza. Tá. Os influencers aí. Então, esses caras estão ganhando mais dinheiro. MCs, porra. Se eu falar que ser artista não é pra todos, eu causo polêmica? Nenhuma. Não, parece que não, né? Aí, quer dizer, se eu falar que ser artista não é pra qualquer um, aí eu não falo, então você tá querendo impedir as pessoas de ter sucesso e tal, entendeu? Você vê como essas falácias, elas não se sustentam a uma pergunta, elas não suportam uma pergunta. Entendeu? Lógica, né? Então não tem... É óbvio que a universidade não é pra todos, porque não são todos os trabalhos... Imagina o seguinte, eu preciso vamos supor, de gente pra limpar a fossa. Preciso ou não preciso? Preciso. É um profissional importante. Sim, sim. Esse profissional precisa de curso universitário? Não. Então acabou. Eu preciso de sapateiro. Você tem um sapato lá, quebrou, deu um problema, você leva no seu sapateiro e ele arruma. É uma profissão importante para a sociedade? Sim. Sim. Feirante é uma profissão importante para a sociedade? Eita. Pra caramba, eu vou na feira toda semana, tá? O feirante, ele precisa ter o curso universitário? Não. Eu preciso do feirante? Precisa. Então acabou. Essa discussão ela é tão burra que me dá desespero. Mas mais uma vez, é a questão da remuneração, né? Você pegar, feirante não tem vários aí que tem uma graninha aí. Mas sei lá, o sapateiro. Né? Você quer que meu filho seja sapateiro? Né? É uma profissão. Mas por que não? Pro cara que não teve opção. Mas o cara não teve opção de estudar, o cara não teve opção de progredir aqui. Cara, ser um bom sapateiro não é fácil, não. Nem um pouco fácil. Eu sei disso. E o cara fazer... As pessoas que não. E você tem sapateiros que ganham bem. É que depende. Vai arrumar um sapato foda aí, velho. Você tem que ganhar uma grana boa. O legal do isso... Aí que tá. As pessoas confundem. As pessoas acham que aqui no Brasil que estudar é estar matriculado em algum lugar. Isso já é um conceito totalmente errado que se tem aqui no Brasil. Estudar significa estar matriculado. Não. A vida toda eu estudei, estando matriculado ou não. Estudo em casa, leio meus livros, assisto vídeo e tal, e eu estudo. Então, por exemplo, se você tem um sapateiro, às vezes o cara é ótimo na profissão, tá? Mas às vezes ele não conhece novos materiais, novas técnicas, às vezes ele não tem um bom linguajar. Ele não fala bem, então ele vai ter dificuldade de ele penetrar em clientes que pagam, em sociedades, em regiões onde ele receberia mais dinheiro. Sim. Então, se ele estudasse, ele tem que analisar o que eu preciso evoluir se eu quiser ganhar mais, mesmo com o sapateiro. Então, eu tenho que ter um linguajar melhor, eu preciso estudar para eu poder falar um português melhor. Eu tenho que estudar as regiões, onde são as regiões que as pessoas ganham mais dinheiro.
onde eu possa abrir o meu lugar e cobrar mais caro. Eu tenho que estudar novas técnicas. O que as pessoas estão usando hoje para consertar sapato? Porque às vezes eu não só conserto, mas eu melhoro. Então você tem uma máquina, por exemplo, que ela faz detalhes em ouro num sapato. E às vezes é uma máquina relativamente barato. E o cara com essa máquina ele nem sabe que existe. E ele vai, estuda, descobre que existe. Você vê um monte de cara aí. Silvio Santos fazia isso direto. Silvio Santos, ele direto ia pra fora do país pra ver o que estava passando nas outras televisões. Sim. Você Fábio entende? Puentes O Fábio contou, Puentes, o Fábio Puentes Sabe ele achou em outro programa. hipnose? Sim. Ele trouxe ele de fora, trouxe ele dos Estados Unidos. Viu ele num programa Num programa de televisão. Então, Vem pra cá. mas aí que tá. Chaves, né? Trouxe O Chaves, Chaves também, de fora. Só que a gente associa ser sapateiro com ser pobre ou ter um baixa renda. E não precisa ser assim. Você pode ter qualquer profissão, por mais básica que ela pode parecer, você pode fazer ela ser uma profissão de alta renda. Claro. Só que aí você tem que se evoluir. E evoluir não significa fazer faculdade. Até porque não vai ter faculdade de sapateiro. Ou tem? Né? Uhum. Você entendeu? Então, aí que tá. Só que você... Eu acho uma coisa curiosa. O brasileiro, ele gosta de copiar produto. Ele não gosta de criar mercado. Então, tem uma avenida lá perto de casa, chama Paulo Facini. Aí eu lembro que um dia nessa avenida, há décadas atrás, parou o cara lá com o carro e começou a vender cachorro-quente nessa avenida. Hoje tem 30 carrinhos de cachorro-quente lá. Porque o cara vê, opa, isso aí tá dando dinheiro, então eu vou fazer também. Vou fazer também. Né? Podcast. Então, o cara vê, eu fiz podcast, tá dando dinheiro, eu vou fazer também. O cara vê de regra, ele não pensa, peraí, o cara fez isso, tinha um mercado que não tava atendendo, ele tá atendendo. Que outro mercado que tá precisando ser atendido que eu posso fazer uma coisa diferente? Ele nem para pra pensar nisso, via de regra brasileiro. Que mercado que não tá sendo atendido que eu possa atender? Isso não é pensado. Mas, Léo, você falou de estudar, você estando matriculado ou não, você sempre estudou. Sempre. Mas, e principalmente depois das modificações, é muito importante você estar matriculado, porque te garante um plano de carreira. Você acha? Por que eu te falo isso? O que é o plano de carreira? Se você entrar ali e continuar matriculado, mesmo que você não estude, você é jogado para cima. Você vai começar, sei lá, no prézinho, e você vai concluir até o terceiro, na minha época seria o terceiro colegial. Sim. Você concluiu o seu plano de carreira estudantil. Você não precisa ter estudado nada hoje. Esse é o problema. Antigamente você teria que estudar para você construir seu plano de carreira e ter êxito ou não. Tá. Hoje você vai sendo jogado para frente. Ah, não sabe nada? Vai pro, Então não adianta pro primeiro. Nada. Você ganha papel carimbado. Papel carimbado não tem valor nenhum. Mas essa é a história que você falou da universidade. Ela começa lá embaixo. Porque não adianta nada você ser jogado pra cima se você não sabe nada. E o pior é que a gente fica tendo que joga até isso. Lá em cima. Por exemplo, hoje... É caro. Sim, hoje o Mackenzie, por exemplo, você tem a aula que não existia na minha época. Hoje tem a aula de cálculo zero. Então, para resolver o problema da defasagem que os alunos têm, o Mackenzie chega lá sem saber, né? Isso, está investindo o dinheiro que o Estado não investiu. Ou que as escolas não investiram. Investiu errado, porque o dinheiro tá lá. Tá lá. Você entendeu? Ele tá indo do jardim até o outro, Sim. Só que ele chega sem nada. Sim. É isso que eu falo. É errado, porque custa caro. Sim. Você tá pondo muito dinheiro pra nada. Você tá jogando a água no ralo ali, velho. Então, mas aí que tá. O sistema estatal, ele já tem um problema sério. Porque é o seguinte, eu sou muito contra, tipo, demissões. Eu acho que você tem que fazer tudo o que você puder fazer, e eu conheço algumas empresas, não sei se posso falar o nome da empresa. Pode, futurística. Tem uma empresa de metalurgia que era muito assim, e inclusive o dono morreu, e o dono era um italiano, e se você chegasse, eu não vou falar o nome da empresa, depois eu pergunto lá se pode, qualquer hora, em outro momento eu falo. Se você chegasse, passasse lá no RH, tá? E pedisse, falasse, eu quero pedir demissão, quero ir embora. O dono, é uma empresa metalúrgica, essa famosa, tá? Aqui nessa região do ABC, ela é uma empresa famosa, ela tem uma fundação, essa empresa e tudo, né? Aí, se você chegasse no RH e falasse, eu quero ir embora, quero pedir as contas. O dono te chamava no escritório dele, chegava você chega lá, o Robertinho pediu as contas, chegou lá no RH. O RH avisava, eu sou o dono. O dono te chamava, eu chegava você, Robertinho, senta aí, por favor. O que aconteceu? Você tá insatisfeito com o quê? O salário não tá bom, você quer aumento, a situação não tá bom. O cara era tipo
era uma ofensa pra ele você se demitir da empresa dele, porque a empresa dele tinha que ser a melhor, não podia ter uma empresa melhor pro funcionário que a dele. Então ele queria saber o que tá ruim pra você, o que você quer. Você fala assim, não, porque meu salário não tá legal, tô precisando. Eu falei, então, 15% de aumento você te resolve o problema? Aí você fala, não, tá, resolve, então beleza. Ou então, não é que eu tô trabalhando num lugar com uma pessoa que eu não gosto. Eu falei, então se eu te botar em tal lugar, você fica? O cara não deixava você sair, o cara fazia tudo pra você não sair, tá? Então eu sou muito a favor disso. Eu acho que a gente tem que fazer nas empresas, se o cara quiser trabalhar, porque o cara pode ter problema, tal, se o cara não quer. Se o cara quiser trabalhar, eu tenho que tentar fazer de tudo pra essas pessoas ficarem. O problema é que muita gente entra no serviço público pra se encostar. O cara entra pra isso, pra se encostar. Não quer serviço, quer emprego. Exatamente, o cara não quer trabalho, serviço, ele quer emprego. Ele não quer trabalho. Então, eu tenho que chegar pro cara e falar assim, olha, amigo, eu preciso... Tem esse serviço, você é um professor, você tem que dar esse conteúdo, esse conteúdo, esse conteúdo. Você tem que dar aqui esses 10 conteúdos. Você não tá chegando no 10, você tá chegando no 6. Por quê? O que tá te faltando? Você tá com algum problema? O que tá acontecendo e tal? Se o cara falar assim, se ele chegar pra você e falar assim, não, eu não quero chegar até o conteúdo 10. Eu vou fazer isso e acabou. O que você faz com o cara? Se é na empresa privada, eu mando o cara embora. Se é empresa pública, você não faz nada. Eu não posso demitir, eu não posso fazer nada. Entendeu? O cara, ele passou no concurso público, ele é Deus. Entendeu? São poucas situações que tem lá que você consegue mandar o cara embora. Então, como é que você se resolve? Porque qual que é o problema que a gente tem aqui no Brasil, que países, por exemplo, onde você tem muito maior disponibilidade de empregos, isso não acontece. Você vai na Dinamarca, não acontece. Na Dinamarca, o cara ele vai trabalhar com o que ele gosta de trabalhar. No Brasil, o cara vai trabalhar com o que dá estabilidade pra ele. Sim. Ou que vai dar às vezes ele odeia aquele trabalho. O que eu conheci de professor... Eu tive uma professora na segunda série, que inclusive morava do lado bem pertinho da minha casa, no bairro Santa Mena. Essa professora era esposa de um dentista. Eu não vou falar o nome dela, mas vou dar esses detalhes, porque essa professora merece ser exposta à canalha que ela era. Essa professora, ela odiava dar aula. Minha vida, assim, no segundo ano foi um inferno com essa professora. Ela odiava. Mas ela tava lá porque ela precisava de dinheiro. E acabou. Tem muitos assim. Você entendeu? Tá mudando isso, né? Você acha? Eu não sei se tá mudando, não. Estão querendo aprovar uma lei aí pra passar funcionário público pra CLT agora, né? Eu acho que tem que ser. Eu também. Não, e vai acontecer, porque é interessante pro Lula isso daí, né? Muito interessante, sem dúvida. Só que é o seguinte, eu tenho que ter também... O problema de você passar pra CLT é que vira um negócio também... Se começar a virar um negócio político... Olha, eu entro no governo, eu mando todo mundo embora e contrato todo mundo que me apoia. Por isso que o setor público tem estabilidade. Para não acontecer isso. Uhum. Só que aquele negócio de boas intenções, o inferno tá cheio. Você cria uma coisa com boas intenções, aí você cria esse negócio de CLT. Você tem um puta de um bom professor. O melhor professor dali. Tá? Só que aí ele não concorda com o seu lado político, você manda ele embora. Vira prefeitura, né? Entendeu? Então, perde confiança, né? Então, como é que você resolve esse problema? Então, como é que eu faço avaliações para resolver esse problema? Eu tenho, de alguma forma, medindo o resultado individual de cada professor. E pegar os piores... Mas eu vou te falar, o problema da educação, e aí vem da base, você já falou várias vezes, quantos professores são ruins, que eles não se dedicam, que eles não gostam de fazer o que faz. Eles não ganham bem, já começa que, é puta mal remunerado demais. O professor é explorado, ainda mais hoje, que ele tem que sair do trabalho, levar o trabalho para casa e tudo mais. Sim. Mas eu vou te compartilhar um caso real, mano. Porque hoje o professor ele ganha mal, ele tem que trabalhar muito, ele não tem valor de mercado nenhum. Sim. Mas antigamente você perguntou assim, o professor ele era importante. Sim. Você respeitar o professor, eu falei assim, nossa, mais do que minha mãe. Porque se ele falasse, eu tinha vergonha, eu tinha respeito. E se ele falasse pra minha mãe que eu falei qualquer coisa, minha mãe acabava comigo. Mas quer saber o quanto tá ruim pro professor estar aqui na escola, principalmente na base, que meu irmão é professor, mano. E ele virou pra mim e me assustou, porque hoje ele trabalha dentro do presídio. E quando ele foi chamado pro projeto, um ex-diretor dele veio e falou, cara, eu preciso de gente aqui e tal... Você é homem, você é forte e tal, acho que você dá conta, vem. Os primeiros dias ele chegou e me relatou assim, Robertinho, cara, pesado demais, sabe? Você sai de lá, o clima é tenso, o cheiro é diferente, o ambiente é ruim. Pô, você tá mexendo com a pior parte da sociedade, são os presos ali dentro, eles não estão lá porque eles são bonzinhos. E ele abraçou, a mulher era muito boa e pediu, e ele abraçou isso por um tempo.
E hoje eu vi pra ele e falei assim, cara, você falou que ia entrar pra ficar um tempo e tal, pra ajudar ela, e depois você ia sair. Ele falou assim, cara, eu não saio nunca mais. Eu dentro da sala de aula, o preso me respeita. O preso me respeita. Ele me dá valor. Eu não recebo bem, mas eu tenho o valor do aluno. Sim. Isso pra mim vale mais do que o dinheiro que eu recebo na escola. O preso, quando ele terminar, ele fala assim, ô professor, mano, valeu isso aí, cara. Isso aí que você me ensinou, não sabia. Irmão, tamo junto. O preso, hoje, dá valor no professor. O aluno da rua não dá. Você entende o tamanho desse problema, cara? Então, mas deixa eu te contar, aí que tá, você vai entender esse negócio do respeito. Duas coisas que aconteceram comigo esse mês, tá? Aconteceram comigo esse mês. Tem um aluno meu, gente boa pra caramba, vou até falar o nome dele, chama Paulo. Ele chegou pra mim esses dias e trouxe, ele chegou lá na empresa dele e comentou, tem um professor lá meu, o professor é bom pra caramba e tal, não sei o quê. E aí os caras da empresa falaram pra ele, você pode levar umas perguntas pra ele? Ele trabalha com metalúrgica. Aí ele, não, levo, né? Não sei se ele vai responder e tal. Aí levo. Aí ele trouxe lá umas 3 perguntas que a empresa pediu pra ele me perguntar. Uhum. Consultoria sem pagar. Consultoria sem pagar. Aí, mas é coisa ali do conteúdo. Ele chegou todo assim, sabe, educado e tal. Assim, falou, professor, desculpa que eu não sei se o senhor, né, vai até conhecer dessas áreas e tal, não sei o quê. Aí eu brinco muito com eles. Eu falo, numa pergunta que eu não saiba responder, eu brinco com eles, né? Aí ele... É verdade, Aí ele me fez as 3 perguntas, eu respondi as 3, até brinquei, falei, pô, achei que você ia me desafiar. Perguntas simples e tal. Então, mas você vê, por ele ter trazido, por ter comentado de mim na empresa e por ter trazido essas perguntas da empresa, que o cara tem uma grande consideração pelo conhecimento que eu tenho. Sim. Tá? Aí isso foi na engenharia de materiais. Na engenharia mecânica, um outro aluno também veio conversar comigo, cara, também gente boa pra caramba. Aí ele veio conversar comigo e a gente conversando assim, tipo, fora assim de aula, né? E conversando, pô, professor, dá pra ver que o senhor é um cara bom e tal, não sei o quê, né? Sabe pra caramba, né? Pô, difícil ver um professor com conhecimento igual ao seu. Aí eu falei, obrigado. Então ele falou assim, então, mas por que o senhor dá aula? Entendeu? Tipo assim, pô, o que ele falou assim, pô, um cara com conhecimento igual ao seu tinha que estar fazendo uma coisa muito melhor. Uhum. Aí eu falei, não, eu tenho empresa, trabalho em empresa, também trabalho em indústria. E eu dou aula porque eu gosto de dar aula. Dar aula pra mim é uma satisfação, é quase uma terapia, assim, eu me divirto dando aula, sabe? É uma coisa que eu gosto pra caramba. Mas aí que tá, eu ainda dou aula pra universidade, numa universidade boa, eu ganho um bom salário, tá? Não posso reclamar disso e tal. Agora imagina um professor de escola pública, que o cara que tá ali, imagina um aluno, que o cara que tá ali para ensinar para ele como ele viver e como ele dá a ferramenta para ele prosperar, esse cara que tá vindo ensiná-lo e dar as ferramentas para ele prosperar, esse cara tá chegando de ônibus. É lógico que esse cara não tem respeito por esse professor. Então só o fato do salário ser baixo já causa esse problema das pessoas não terem respeito. Claro. Porque o que você fala? É a mesma coisa que esse aluno me falou. Ele falou, meu, você é um cara bom pra caramba, por que você tá aqui? E eu ainda tô na melhor universidade não pública do estado. Você tá entendendo? Imagina o professor de escola pública. É claro que ele não tem respeito. Não dá. Você entendeu? Acho que não tem respeito pelo um dos motivos, né? Mas porque... Um dos motivos. São vários motivos, porque primeiro, a criança, via de regra, ele não tem respeito em casa. Ele não respeita o pai e a mãe, porque o pai e a mãe não se dão respeito. Tá? Ele tem o exemplo dele nos marginais da vila, muitas vezes. Sim. Eu tô assistindo, falei pra vocês, tô assistindo as referências dele. Por isso que você vê, por exemplo, eu falei pra vocês, tô assistindo agora a série lá Todo Mundo Odeia o Chris, por isso que a mãe dele não queria que ele estudasse lá no bairro dele. Porque o que ele via no bairro era criminalidade, violência. Não, eu quero meu filho fora daqui. Uhum. E olha o que aconteceu, olha quem o Chris Rock virou. Deu certo ou não deu certo? Oh. Entendeu? Então você, como pai e mãe, você tem que afastar seu filho das referências ruins. Ele tem que ter referências boas, né? Então você tem esse problema, que a criança ela já não tem educação por si só, ela não respeita o pai e a mãe. A gente tem um problema, educação não pode ser direito, tá? Isso é um puta de uma polêmica. Eu tenho que ter meta, eu tenho que ter todo mundo na escola, mas não pode ser direito. Porque como é direito, e a criança tem que estudar perto de casa e tal, não sei o quê, você não pode, por exemplo, hoje, você não expulsa uma criança da escola. Então, um caso que aconteceu com um amigo meu.
A filha dele, pequena, criança, estava na escola, tinha um moleque que era o demônio, o moleque. O moleque roubava as coisas dos outros, criança. Roubava as coisas dos colegas, batia nas meninas, batia nos meninos, rasgava a roupa. O moleque era o demônio. Quando ia a mãe aparecia de vez em quando em reunião, você via que o moleque não era nem tão ruim, né? Que a mãe era muito pior que o moleque. E aí, todas as outras mães reclamavam na cara dessa mãe. E a mãe falava assim, meu filho tem direito, vocês têm que aguentar ele aqui. E acabou. Então esse negócio de educação ser o direito é uma marra. Porque o que eu tenho que fazer? Se a criança é um demônio, os pais têm que aprender a educar. Tá? Então eu tenho que ter ferramentas. Eu vou falar assim, ó, seguinte, você vai levar advertência, sua mãe vai ter que vir aqui, você vai levar suspensão, qualquer coisa eu vou chamar o conselho tutelar, e na pior das hipóteses, então seu filho vai ser expulso daqui, e agora você vai ter trabalho levando ele numa escola mais longe. Então, se o pai e a mãe quer dificultar a vida de todas as outras crianças, eu tenho que dificultar a vida desse pai e dessa mãe também. Só que o problema é o seguinte, no Brasil, uma pessoa tem o direito de ferrar com a vida de um monte. E você não pode fazer nada. Expulsar a criança da escola. Mas hoje é complicado. Tudo bem, eu posso expulsar, mas ela vai ter que entrar em outro lugar. Sim, sim. Né? Ela vai ter que entrar. Ela não pode ficar sem estar na escola. Se educação não for um direito, do jeito que é um absurdo a educação ser um direito, na minha opinião, já por definição do conceito de direito, né? Então aí, vamos supor, a criança teria seu direito de ser expulso, vamos supor, 3 vezes. Foi expulso 3 vezes, agora se vira. O Estado não tem mais que fornecer isso. Vai procurar na rede particular. Porque eu tenho que criar algum problema pra essa mãe, pra esse pai que não quer educar o filho. Você não pode bater na criança, você não pode prender a criança, você vai fazer o quê? Então eu tenho que criar mecanismos, porque você tem crianças destruindo a vida e o ensino de outras crianças nas escolas. E ninguém pode fazer nada. Mano, você pega um moleque desse aí, filho doido desse aí, põe ele misturado com um monte de moleque, os moleques tá lá pra aprender. O moleque não quer mais ir na escola, porque ele sabe que vai chegar lá e vai ser torturado. Sim, claro. Não pode ter bullying. Mas o resto pode. Um moleque vai lá, te bate, Sim. Não, esse não tem tem problema. que segurar ele aqui, A escola tem que resolver esse probleminha. Sim. Então tem que começar, pelo menos, sabe como é que a escola resolve o probleminha? Ah. Mas me explica, porque a escola não pode fazer mais nada. Então, exatamente. Você fala, a escola resolve? Não, resolve, deixa comigo. Sim. Na minha época, o professor resolvia. Falava assim, não, precisa vir não, diretor. Pode deixar que eu resolvo com o Bertinho aqui agora. Eu não sou a favor, obviamente, disso, mas minha mãe apanhou com palmatória. Um negócio de madeira lá que apanhava. Ixi. Minha mãe apanhou de palmatória. Meu pai também, né? Apanhava de palmatória. Lógico que eu sou contra isso. Não é isso. Mas, pô, tira uma nota do moleque, reprova ele, vai segurando ele. Mas, por exemplo... Isso é o mínimo. Você tem vídeos, não tem um, tem 2, não tem 3, tem vários. Você tem vídeos que tem um moleque de 8 anos, 9 anos, um moleque surtado. Parece que ele tá possuído pelo demônio. E o moleque andando pela escola e destruindo, pegando pedra, atacando nos vidros, pegando os equipamentos, telefone, fax não tem mais, mas computador, jogando no chão e destruindo tudo. E os professores filmando e ninguém pode pôr a mão na criança. Isso é um absurdo. Eu não posso pôr a mão na criança. Como assim? Eu tenho que deixar, porque quem vai pagar aquilo lá? Se eu pudesse fazer o seguinte, tá legal, ninguém bota a mão na criança. Tá? Vamos chamar, sei lá, a polícia, chamar quem, não sei o quê. Agora, legal. Vamos fazer aqui o valor, tudo que foi quebrado, que o negócio custou 15 mil reais. Vai o boletim pro pai e pra mãe. Você vai pagar. Mas isso também não é feito. Isso também não é feito. Isso é o mínimo, né? Então, mas que sabe por quê? Se seu moleque, sei lá, pega o carro aí e bateu, e o carro é seu. Você é responsável. Sim, claro. Você é responsável. Mas o pai e a mãe é responsável pelo filho prejuízo. Hoje, assim, mas o que você tem de pai e mãe que é um imbecil hoje por aí é uma coisa inacreditável. Você tem pais e mães que são imbecis, são completos imbecis. Aqui, ó, vou te dar um exemplo. A gente trouxe um advogado aqui que num grupo escolar tinha vários alunos lá no grupo escolar, sei lá, 6ª série, 7ª série, e aí todos estavam fazendo, alguns estavam fazendo bullying com a menina. Sim. Bullying pesado. Virtual. A mãe dessa menina foi atrás do advogado, eles processaram civilmente todos os pais do grupo. Sim. E o juiz determinou que eles pagassem 5 mil cada. Ó, vai pagar não só os que fizeram bullying com a menina, mas todos que estavam no grupo, porque só existe o bullying porque tem gente dando palco
pra esse aí. Então, todos que estão no grupo vão pagar. Mas tá. E foram os pais que pagaram. Então, os pais são responsáveis por esse tipo de coisa. Tem que ser, concordo. Mas aí, isso foi escola pública ou particular? Particular. Já tinha certeza disso, tá? Na pública, dificilmente você vai ver acontecendo isso. Sim. Mas aí que tá. Mesmo isso aí, a gente já passou direto pro extremo. Quer dizer, a escola não tem responsabilidade nenhuma sobre isso? Quer dizer, meu filho tá na escola. Às vezes meu filho tá fazendo um bullying. Se eu ficar sabendo, lógico que eu vou ser contra. Mas aí que tá. Nenhum professor viu. Nenhum bedel viu, ninguém me avisou, porque se eu sou processado por isso, se eu recebi algum bilhete, alguma coisa, beleza, aí eu tenho que pagar. Uhum. E eu não tomei previdência. Mas se eu fico sabendo por um advogado de alguém, eu também vou processar a escola. Porque eu falo, como é que vocês deixaram isso acontecer e ninguém me avisou nada? Como é que meu filho tá fazendo bullying com alguém e vocês não têm responsabilidade nenhuma, vocês não me avisam? Então aí já chegou num caso extremo, porque assim, as coisas têm que ter etapas pra ser resolvido. Uhum. Tá tendo um bullying, a escola tem que intervir. Se a escola não consegue intervir, aí tudo bem. Aí eu vou chamar os pais, claro que já na primeira intervenção os pais têm que ser avisados. Você tem que ter um caminho. Você não pode chegar a qualquer coisa e é processo direto também, né? Que aí senão já fica um negócio complicado. Porque imagina você pode ser, você não criou seu filho pra fazer bullying, mas às vezes por uma... Você sabe que ainda mais... os moleques fazer essas merdas, né? Adolescente é muito influenciável e tal. Aí seu filho tá fazendo um bullying, você não tá nem sabendo, de repente você chega um processo e tem que pagar 5 pau. E a escola não te falou nada? E a escola não se responsabilizou por isso? Então a escola tem parte nisso aí também. Eles falam que é fora do ambiente escolar. Ah, tá, né? era fora da... Aí tudo bem. É fora era do... fora... no grupo de WhatsApp. Tudo bem. No grupo de WhatsApp. Entendi. E aí? Não, fora do ambiente escolar. Aí, aí tem que analisar também daqui. outras coisas. Quem que montou esse grupo? Sim, Se foi a escola que montou esse grupo, também ela já se responsabiliza. Mas aí o pai também é responsável, porque seu filho tá num grupo ali de WhatsApp. Sim, você tinha que estar olhando, aí concordo. Aí tudo bem. Como que você deixou entrar nisso aí? Nesse caso, então eu concordo. Esse negócio o grupo do WhatsApp, eu vou te falar o que é o problema. O que é esse grupo aqui? Não, é meu grupo da escola. Você pode até olhar, eles vão estar lá fazendo uma piadinha, mas você não vai conferir todas as conversas. É complexo, é complexo. E pior que no grupo de WhatsApp o cara já deixou todas as provas lá que o advogado queria. Tudo. O que eu faço? Ô, Léo, tem um cara aqui, ó, achei massa aqui, ó. Ixi, que medo. Robson Encanador. Trabalho no banco, mas eu já achei legal. Vai ver ele é encanador do banco. Pode ser, né? Ó, trabalho no banco e para os parâmetros do Brasil... Até que o pessoal do setor público, incluindo professores, ganham bem. Não sou eu que disse. Sim. O real problema é que todos são endividados. Então, esse já tem um problema de cultura de dívida. Eu tenho um amigo que ele fala muito isso. Ele às vezes, sei lá, troca um carro, faz uma viagem, eu brinco com ele, né? Aí eu falo, pô, tá com dinheiro, né? Tá bem e tal. Ele sempre fala a mesma coisa. Ele fala assim, como é que é a frase que ele usa? Ele fala assim, eu não preciso ter dinheiro, eu preciso ter crédito. Ele fala, ele sempre fala assim. Até o Gustavo Lima fala isso. Ele fala, não precisa. Então deve ter daí que ele tirou. Ele fala, eu não preciso ter dinheiro, eu preciso ter crédito. Entendeu? Então, o brasileiro tem essa cultura, né, de dívida. Em vez de ele dar. Por exemplo, às vezes o cara ele faz a dívida, paga, faz a dívida, paga, faz a dívida, paga, faz a dívida, paga. E às vezes em coisas supérfluas. Aí ele não vê que se ele ficar 2 meses sem adquirir aquelas coisas supérfluas que ele adquire, ele faz o trabalho, ou ele faz o dinheiro trabalhar para ele, não o contrário. Porque enquanto ele tá fazendo dívida, ele tá pagando juros, né? Se ele tá podendo pagar à vista e tal, ele tem poder de negociação, o dinheiro dele, quando tá aplicado, ele tá ganhando em relação a isso. E ele às vezes, ele tá descompassado 1, 2, 3 meses. Se ele acertar a vida 1, 2, 3 meses, putz grilo. Ele tem, aí que tá. Depende de onde... Tem uma coisa que eu acho muito curioso, que as pessoas falam muito sobre, o cara, ele é rico, ele é filho de rico, ele teve mais facilidade na vida e tal, não sei o que, o pobre não, o pobre ele precisa trabalhar para sustentar, mas uma coisa, claro que não são todos, mas uma coisa que eu vejo muita diferença, não são todos, mas eu vejo muita diferença no filho do rico e o filho do pobre, é que assim, o filho do pobre, ele trabalha cedo, muitas vezes tal, mas ele vai trabalhar quando ele precisa trabalhar. Porque ele precisa pagar as coisas dele porque agora ele tá adulto, ou porque ele precisa ajudar em casa e tal. Se ele só precisar trabalhar com 30 anos, e eu conheço gente assim, eu conheço gente com mais de 40 anos, que é sustentado pelos pais, nunca trabalhou na vida, tá? E pais pobres, tá? Se ele não precisar trabalhar até os 40 anos, ele não vai trabalhar.
Tá? Ele só vai trabalhar quando ele precisa. Por Filho algum de motivo. pobre. O filho de pobre. O filho do rico, ele começa a trabalhar muito antes de ele precisar. Às vezes ele tá com 14 anos, 15 anos, ele começa a trabalhar. E ele não precisa trabalhar, porque ele tem todas as custas dele sustentadas ali pelo pai. Então ele vai trabalhando, adquirindo ali conhecimento, tendo contato com pessoas e juntando aquela grana. Então ele tá lá com 18 anos, 19 anos, ele já tem um capital. E ele pode começar, ele pode abrir uma empresa quando ele tem mais experiência, ele pode comprar um carro. Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar bem cedo. Tá? Bem cedo eu comecei a trabalhar. Filho de rico, né? Pior que não era. Eu, de certa forma, até precisei, mas eu com carteira assinada, eu tô completando esse ano aqui 30 anos que eu trabalho com carteira assinada. Que eu comecei com 15 anos, né? Então, essa defasagem, acho que as pessoas... Eu não sei por que não tem essa cultura nas famílias um pouco assim mais pobres. O cara fala assim, eu não tô precisando, meu pai tá conseguindo pagar minhas contas e tal, eu vou tentar começar a trabalhar antes pra juntar uma renda, aí de repente quando ele precisar, agora eu tô precisando, ele tá com 18, 19 anos, começou a trabalhar com 15. Às vezes ele tá 18, 19 anos, ele já tem dinheiro pra comprar um carrinho, ou uma moto, aí ele já faz o trabalho de Uber, trabalha de iFood, já faz uma renda maior, entendeu? Mas você tá falando de rico mesmo, não é rico Mas rico eu sei, mesmo. Classe média, você Até acha uma que é desse classe jeito média também? alta, Eu vejo tenho uma bastante teoria isso. pra isso, Classe viu? média, o cara começa a trabalhar cedo também, assim? Se for uma classe média alta, sim. Mais alta, sim. Mas eu tenho uma teoria pra isso. Eu vejo. Que eu vejo uma galera, sabe, que o pai ainda mantém, assim. Um exemplo que eu tenho, por exemplo, o Rolandinho, eu conheço ele desde criança, sabe o Rolandinho? Sim, Conheço ele desde criança. E desde criança o moleque trabalha. O pai dele tem grana. Aham. E não é pouca, tá? Também não é nenhum bilionário, Aham. mas o pai dele tem grana. E ele desde cedo, por quê? Porque ele tem o exemplo das conquistas do pai. Ele via que o trabalho do pai dá resultado. Claro que tem essa parte também do cara pobre, ele tá vendo o pai todo dia trabalhando, o pai tá sempre ferrado. Não tem, sabe, você não vence. Você É não ruim vence. você ver o cara, nossa, meu pai rala, chega aqui cansado, reclamando, sofrido. Pra que ele vai trabalhar? Sabe? Sim. Essa é a percepção É o que o moleque pensamento. tem lá. Ele fala assim, pô, trabalhar é foda. Meu pai trabalha todo dia, tá fudido, tá ralado aí, não ganha nada. Por Sim. que meu pai trabalha? Esse é o pensamento do moleque. Sim. O do outro já é diferente. Porra, trabalhar é bom pra caralho. Olha lá, meu pai tem as coisas aqui, meu pai é foda. É uma visão. A outra é que, e aí é como se fosse parte do comunismo. Quando você trabalha para dividir o que você ganha com os outros, não é tão bom. Mesmo quando é a sua família, quando você é jovem, ainda não tem essa percepção. Sim. O filho do rico, quando ele vai lá e trampa, o pai dele até por motivação, né, vai virar e falar assim, não, pô, a grana é a sua, você trabalhou, você Sim. merece, essa é sua. Ele continua bancando. O filho do pobre, quando ele vai lá e trampa, na maioria das vezes, a hora que ele recebe, a mãe vira e fala assim, não, filho, Agora você vai ajudar em casa. dá sim. um pouco aqui. Sim. Desmotiva de certa forma. Porque ele ainda é jovem, não vai ter a cabeça de pensar assim, não, eu sou foda, eu tô novo, eu já tô ajudando aqui em casa. A cabeça dele é a seguinte, não, eu trampo e eu tenho que comprar trem aqui pra minha casa, nem comprei o que eu queria. Você conhece pessoas assim? Porra, todo mundo conhece alguém assim. Você era assim? Todo mundo conhece. Nunca me importou isso. Não, Mas eu tô perguntei se era, fazendo o Você trabalho trabalhava que eu novo, levo você colocava dinheiro na sua casa? 100% pra minha mãe. Você entregava. Nunca peguei a grana pra mim. Aham. Chegava, recebia o mês, dava pra minha mãe. Ela O dinheiro do açougue, das tripas. nunca ia foi tudo. isso, nunca foi isso. Minha casa era diferente. Mas o que eu fiz esse trabalho é o que o Léo falou assim, entenda o que o cara pensou pra fazer isso. É esse trabalho que eu tô fazendo, de tentar pensar o que o cara faz pra não... Por que o cara, a cultura tem essa, sabe? Do cara que não tem dinheiro, não tem a cultura de trabalhar. Na minha cabeça, esse é o pensamento. Não porque eu vivi. Não, porque eu tô me colocando no lugar do cara que tá escutando, que esse cara, eu vejo escutar e vai falar assim, porra, velho, filho de rico trabalha cedo. Filho de rico não precisa trabalhar cedo. Esse cara vai ter gente que vai estar Sim. pensando nisso aí, cara. Não, mas Tem o muita certo gente é que vai trabalhar. Não, mas questionando isso tem aí. muitos que trabalham. E é verdade, pô. tipo assim, a gente tem uma loja de brinquedo e, cara, eu lembro de alguns clientes, assim, filho de rico, me vem na cabeça vários agora, Sim. e me veio na cabeça um moleque muito especial que eu lembro dele, assim, eu achei, falei, caralho, esse é igualzinho o pai, que o pai era agiota, velho. E o menino com 7 anos, o menino tava agiotando, velho.
Menino com 7 anos de idade, Camilheiro, só dá exemplo de Eu conheço já o moleque viu? também que fazia. Eu conheço também. Com 7 que anos fazia agiotando, maluco. É foda, é foda. Filho de rico agiotando. Então, Puta mas aí que pariu. tá. Você tem dois tipos de pai rico. Você tem um pai rico que ele vai te dar o que, apesar de ele ter dinheiro, ele vai te dar o que você precisa. Então ele vai te dar comida, ele vai te dar roupa, você tem a moradia e tal. Ele não vai te dar mesada, ele não vai ficar pagando viagem pra Europa, nada disso pra você. Esse cara trabalha cedo. Sim, sim. O pai rico... Que não é playboyzinho ali, Isso, né? o pai rico que dá a mesada de 10 mil pro filho, paga a viagem pra esse Europa, não tudo. vai, Esse não trabalha. Esse acomodou. Esse acomodou. Esse não Não. trabalha. E esse você estragou ele aí pra sim. sempre de uma forma muito E esse difícil. acomodou e virou vagabundo. Isso. Virou vagabundo. Difícil reverter isso aí, viu? Virou vagabundo. Então por isso que realmente tem muita gente que vê filho de rico que não faz nada. Mas só pra mim concluir, você Tem perguntou o se o Boulos. meu Boulos era... é filho de rico, nunca trabalhou, né? O Boulos é filho de rico, Mas nunca sabe, trabalhou. investe bem ali, sabe? No patrimônio aí. Só pra concluir o meu, você perguntou se o meu era assim. Não, minha mãe era, nesse termo, muito boa. Porque o que eu fazia? Eu dava esse dinheiro pra ela, porque, não, ela sempre guardou o dinheiro. Lógico que ela já comprou gás, sei lá, alguma coisa que ela precisava. Mas todo mês ela comprava pra mim alguma coisa que eu precisava. Que não era o que eu escolhi, mas vamos supor, ó, tá vendo essa calça aí nova? Foi do seu dinheiro, entendeu? Sim. Ou, sei lá, você quer esse tênis? Aí no final do ano ela me dava o tênis. Falou, ó, esse ano você trabalhou todo, esse tênis aí não é eu que tô te dando, não. Esse tênis aí eu comprei, mas não tô te dando. Já meu pai não queria que eu trabalhasse. Sim, tem isso também. Não Quer que você focasse no estudo. Não, Estuda, eu quero porra. trabalhar, eu quero trabalhar. Não, você não vai trabalhar, você não vai trabalhar. E foi uma briga fodida, assim. E eu queria que eu estudasse, mas eu não queria estudar. Até você Não, falar não você queria. vai trabalhar. E eu Você falou, fui. não vai estar. Então você vai trabalhar. Mas isso eu falo para meus alunos na universidade, tá? Eu falo, é muito comum, não sempre, mas é muito comum, tá? O aluno que ele tem as melhores notas da turma não ser a pessoa que eu contrataria para minha empresa, tá? É muito comum. Então eu falo, tem gente que ele vai focar, ele entra na universidade e ele foca só nos estudos. Ele vai ficar os 5 anos lá, ele não trabalha, ele não faz o estágio, vai fazer no final porque ele tem um obrigatório, aí dá ainda para dar umas gambiarradinhas e ele acaba passando e tal, mas ele, em tese, ele é obrigado a fazer um estágio e tal. E eu falo pros alunos, falei, ó, mesmo que você pega um ADP, você não se forma em 5 anos, pega uma ADP, duas DPs, faz estágio, trabalha, porque você sair formado, uma das piores coisas que tem, que te dificulta, inclusive, é mais difícil para você arrumar um emprego de qualidade e tal, é você sair formado sem experiência nenhuma. E não é só a experiência de trabalho, mas a experiência interpessoal, principalmente lidar com pessoas, ter contato com pessoas, ter relação de trabalho. Então tem gente que quer focar 100%, fala assim, não, eu vou ficar aqui 5 anos, eu tô fazendo uma coisa mais ou menos assim agora no meu doutorado, eu prometi assim, uns 4 anos de doutorado, eu não leio nada que não seja da área do meu doutorado. E é mentira, eu leio um monte de coisa, só que assim, eu leio matérias, eu leio, assim, mas eu não leio, por exemplo, livro. De lá pra... Desses últimos 4 anos eu não li nenhum livro que não foi... Oi? Não, esse faz muito tempo que eu li. Eu não li nenhum livro que não fosse da área do meu trabalho e nem, tipo, coisa que eu gostava de ler também, revista em quadrinho. 4 anos sem ler, que eu gostava. Então eu leio o artigo, leio um monte de coisa assim,